Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Direito a Nova York. Hoje a gente vai falar de um julgamento que não é só um julgamento. É um espetáculo, um circo armado, um divisor de águas que pode mudar, mas não só o Brasil, mas também o tabuleiro internacional. Estamos falando, claro, do julgamento de Jair Bolsonaro. E olha, preparem-se, porque as coisas estão de cair o queixo. Sanções internacionais, ameaça de tarifas de 50% dos Estados Unidos, o Brasil no banco dos réus da geopolítica mundial e um ex-presidente brasileiro que não pode nem falar. É mole? Não é mole não. Adriano, deixa eu começar te perguntando, como é que pode o Lula, quando esteve preso, dar entrevista? Como é que pode chefes de facções criminosas falarem de dentro da cadeia, aparecerem em matérias de TV, e o Bolsonaro, que nunca foi pego com um tostão desviado, que não lidera tráfico, que não tem nenhum tipo com organização criminosa, esse homem está trancado em casa de tornozeleira eletrônica sem poder abrir a boca? Isso é justiça ou é um recado, Adriano? Rafael, e a perplexidade com essa seletividade da justiça que nos mostra uma verdadeira mordaça judicial. Medidas cautelares que impedem o Bolsonaro de se comunicar. Inclusive, ele não pode se comunicar via terceiros. Se um indivíduo, um jornalista ou quem quer que seja, fizer uma filmagem dele e ele falar alguma coisa, ele é responsável pela imagem que você fez. Quer dizer, como é possível isso? Então a gente vê que, enquanto criminosos, fizeram aí verdadeiros... a gente vê algumas emissoras de televisão com o seu modo sensacionalista, dizendo: vamos apresentar a vida do fulaninho, que é criminoso. Globo Repórter, hoje no Globo Repórter. Então aparecia lá o fulano contando a vida de crimes dele, de uma cela. E inclusive o próprio Lula, né, um presidiário, que foi condenado em 3 instâncias, dava entrevistas, falava com quem ele queria, sem problema nenhum. Exato. E inclusive alguns bandidos até soltos, mas o Bolsonaro não. Então a gente vê que é um julgamento político. Adriano, e aí que vem, né, a cereja do bolo. Os Estados Unidos, né, com Donald Trump, sim, o presidente americano, dizendo que está de olho no julgamento brasileiro. Que isso é perseguição, e ainda soltando uma carta pública. Porque o Tesouro americano, né, aplicando as sanções Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, o que era para ser, né, um processo nacional virou uma crise diplomática. Mas tem um porém aí, uma coisa que a gente tem que comentar. Sim. Que muitas pessoas eu vejo aí repetindo essa cantilena, né, da soberania nacional, que o Trump está interferindo na soberania brasileira. Já sei até que você vai falar. E aí o que acontece? A lei Magnitsky, na realidade, o que é? É uma lei que protege os Estados Unidos de traficantes, de tiranetes, de gente que comete crimes contra a humanidade, que venham negociar com cidadãos americanos ou com empresas que têm sede em território americano. Então, na realidade, os Estados Unidos se protege desse tipo de criminoso, porque é um jeito de cortar os meios financeiros. Porque essa gente, tem muitos aí, organizações criminosas que fazem investimento aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no mundo inteiro, sim, né? No mundo inteiro, com bancos americanos e tudo. Europeus. Então o que acontece? Não só a lei Magnitsky, mas a seção 301 também, isso vem exatamente para poder controlar isso e proteger o país. Então, por que os Estados Unidos está de olho nesse julgamento político? Porque nós vemos aí um país como a Venezuela, com o Maduro, que na realidade não é presidente, né, um narcotraficante fantasiado de presidente, que conduz uma nação à base da tirania. E isso é muito perigoso, não só para os países da América do Sul, mas para os Estados Unidos também. Então a realidade é isso, né? E é uma crise que vai se tornando um julgamento que era para ser nacional, vai se tornando uma crise diplomática. Sim, ele está combatendo, né, o narcotráfico, né? Sim. Tanto é que ele apreendeu 85,7 toneladas, uma das maiores apreensões essa semana agora mesmo. E inclusive um negócio interessante é que o Lula, você vê a intenção deles, né, não só dele, mas é isolar o Brasil, é que o Brasil seja sancionado mesmo, que haja um embargo
para que eles possam colocar a culpa em alguém, né? Como o próprio Cuba fez, né? Sim. A culpa é dos Cuba Estados Unidos, não do vai para frente capitalismo. por causa do embargo. Deixa de ser comunista que o embargo deixa de existir. Sai. Exatamente. Quer dizer, então a gente vê que eles querem isso mesmo. Tem gente que fala, o Lula é burro, ele está fazendo uma situação que vai quebrar o Brasil. A intenção deles é quebrar. É essa mesma. Então, por isso que o mundo inteiro, inclusive a Europa também, já está aplicando as taxas, as tarifas, né? As tarifas ao Brasil. Sanções, porque eles veem esse deslocamento, né, do Brasil para um outro lado, se alinhando com o Irã, com Venezuela, com Cuba, com ditaduras já conhecidas, né? Então, com o próprio petróleo, né, que eles estavam, né, passando pelo Brasil, ali vendendo para a Rússia. Então a própria Europa tá sancionando por causa disso também, né? Vendendo pela Venezuela, enfim. Mas, Adriano, a pergunta é: o Brasil está sendo julgado só no STF ou também em Washington? Boa pergunta. É a lei Magnitsky, né? Que ninguém nunca tinha ouvido falar dessa lei. Agora tem muita gente especialista nisso. Tudo, qualquer lugar, né? E o que acontece é que ela já foi usada contra o Alexandre de Moraes e mostra, né, o contraste. O STF julga o Bolsonaro e os Estados Unidos, indiretamente, o STF. Julgam esses artífices aí do STF que seriam, né, homens de notável saber jurídico, né? E, no entanto, você vê a pataquada, o vexame, o partidarismo, né, dessa gente que ocupa, né, uma das instituições mais... que antigamente, né, uma instituição prestigiada, né? Inclusive aqui a Suprema Corte dos Estados Unidos, sim, eles não dão entrevista, eles não aparecem em lugar nenhum. Não aparece, não sabe de ninguém. Quer dizer, eu conheço do Robert Thomas, né? Do Roberts, que foi aquele que liberou pra gente, né, as armas, né? Tirou as restrições das armas aqui no... Não é que ele tirou, na realidade ele fez que se praticasse, né, o Second Amendment. A Constituição, né? Tá na Constituição. Ele tirou as restrições que tinham, né, que fazia o deny, o cancelamento dos concealeds aqui em Nova Jersey, né? Exatamente. Fomos favorecidos, né? Fomos, oxi. E como, né? E a gente foi o Trump que colocou ele lá. Então, foi exatamente o que o STF tem que fazer, né? Resguardar a Constituição. A Constituição é a liberdade individual. Exatamente. Então, peraí, isso daqui é inconstitucional. Então, tira essas restrições, porque você precisava do letter of need, né? Uma carta de para que você precisa ter uma arma de fogo. E era aí quando eles iam lá e davam o denied, né? Reprovado. Reprovava qualquer um. Reprovava todo mundo. Basta você querer, já está reprovado. Exatamente. Era só naquela carta que eu preciso da carta, reprovado. E mandava para e você não tinha aonde recorrer. Que vai contra o Second Amendment. Exatamente. Então ele falou, não, isso daqui é inconstitucional. E retira essa restrição. Aí veio os democratas, né, de New Jersey, os governadores, daqui, né? Os socialistas daqui, foram lá e colocaram 300 leis, né, contra diminuindo munições, né? Baixando gramas de pólvora, isso, aquilo, você não pode... Tinha uma época que não podia nem carregar arma com você no carro. Tipo, como que você iria transportar, né, a arma? Não, podia sim, só que você tinha que... Não, teve uma época que eles restringiram, você não podia ficar concealed dentro do carro, ela tinha que estar dentro da... tinha que estar no porta-malas. Você podia transportar. Mas você sendo concealed, você pode estar com ela todo o tempo com você. Sim. Então, mesmo você sendo concealed... você garante a segurança do teu acervo. Do seu acervo, exatamente. Principalmente quem tem o curso, né? Exatamente. Imagina, você tá lá, você foi fazer um curso, foi praticar. Exato. E aí você tá voltando, você tem que ter tua arma lá e aparece um moleque com 38 falando, me passa tudo aí. Me passa tudo que tá aí atrás. E você não tem como se defender. Não tem. Então, tipo, são coisas que não tem nada a ver. Não pode ir em malls, não pode entrar em bares onde servem álcool. Eles colocaram 300 mil restrições para dificultar, né, o acesso e... Para a pessoa desistir. Para desistir e criminalizar quem tem, né? Exatamente. Porque, por exemplo, se você é pego dentro de um restaurante que você tá ali armado e servem bebidas alcoólicas... E ali é uma restrição, então ali você já é criminalizado e já não pode ter mais o... Mas agora o dono do estabelecimento tem que colocar uma placa do lado de fora. Um sign.
Então tem diversos tipos de... Tem detalhes aí a serem- pesos e contrapesos. detalhes. Esse que é o bom, né? Que aqui existe, né, esses pesos e contrapesos que, infelizmente, no Brasil já Checks não and existe mais. balance. Os checks and balances. É. Exatamente. Estudou bem, hein, pra Claro. cidadania. Não, aliás, eu vim para os Estados Unidos por causa disso. Exato. Quando o Brasil se tornou petista, oficialmente, né? O Brasil sempre foi um país de índole Eu socialista. vim na mesma época. Os fulanos vão 2002. dizer que não sei o que. Tá. O Brasil é socialista desde a época do Getúlio. 30 e... Desde a época da intentona comunista do Carlos Prestes. 35, né? 30. Você sabia que teve a intentona comunista? Sim. A marcha, que ele fez uma marcha em 1930 e lá vai Acho que fumaça. 35 era por aí, Getúlio. Sabe? Então o que acontece? Que foi quando veio a CLT, né? E vem também o Brizola, né? O Brizola era o ovo da serpente, né? Você vê essa sucessão de governadores, de bandidos, de corruptos que o Rio de Janeiro Rio de teve, Janeiro. por exemplo. Começou tudo aí. Vem do Brizola, do PDT. Pezão, quem mais? É. Não, Pezão é de agora, mas Rosinha, tipo, Garotinho. Garotinho. Tudo a mesma coisa. Todos eles foram presos. Como é que era? Era o evangelho socialista, né? Era um negócio assim. Todos foram presos. Não teve um governador que não foi preso. O último agora acho que ainda não, né? Você vê a linhagem, né? Que linhagem maldita. Exato. E era a capital do Brasil, né? Aí quando eles assumiram assim o Brasil, eu falei, isso aqui não é país para mim mais. Eu vou ter que... Aí Isso em 2002. Qual é o país que apresenta uma situação mais favorável para uma pessoa que prefere viver a liberdade? Aí Estados Unidos. Você escolheu os Estados Unidos Eu e escolhi. estamos aqui. Estamos eu vim aqui. na mesma época que você. Mas aí eu tive uma surpresa quando encontrei os democratas de New Jersey. Oh, meu Deus do céu, é verdade. New Jersey e Nova York. Eu falei, meu Deus do céu. A gente tá aqui no... Mas enfim, isso é tema para outro podcast. Exato. Vamos falar do Voltando nosso... aí ao STF, aí, o julgamento do Bolsonaro, né? Então o Trump jogou pesado, então, né? Não jogou pesado, ele tá de olho. Ele joga pesado. Ele joga com objetividade. E o engraçado é que o Alexandre de Moraes ele dobra, né? A Ele aposta. dobra a aposta. Eu queria ver o que ele ia dobrar no Trump com a Magnitsky. Ele vai fazer o quê? Colocou como é que é? Chavaninski? É a lei no Bolsonaro? Chandinski. Né? Chandinski. Colocou a lei Chandinski Isso mesmo, no Xandinho? Bolsonaro. Cara. Papito, hã? E aí é isso aí, nós estamos nessa situação desse julgamento que vai ser essa semana e vamos ver quais serão, né, as cenas dos próximos capítulos e infelizmente isso é tipo uma novela de terror, né? Onde temos aí todo tipo de personagem como o vampiro, o corcunda de Notre Dame e o fantasma da ópera e tudo isso aí tá tudo metido nessa história. E o Trump coloca o governo Lula num beco sem saída, praticamente, não é? Eu acho que eles querem ficar nesse beco sem saída, né? Só que o problema é que falar do futuro agora a gente precisa ver quais são os próximos passos Sim. que eles farão. Porque a gente precisa olhar para frente, né? Sim. Então, o que pode acontecer com o Bolsonaro nesse julgamento? Temos 3 cenários aí. 3 possibilidades, né? Condenação pesada, né? E física. Prisão física, que que eu acho que é um das das possibilidades. possibilidades mais... Que é o que eles querem. Que é o que eles querem. Eu acho que eles não fizeram isso ainda porque ainda há uma certa resistência, né? Aí depois vem o quê? Uma condenação branda com medidas alternativas, mas ao mesmo tempo, Adriano, agora eles têm que ficar ligados porque o Alexandre de Moraes já está na Magnitsky, né? Sim. E eles vão ao vivo visualizar... Fazer uma lista dos próximos? Exatamente, porque Gilmar Mendes tem muita coisa lá em Portugal, né? Sim. O Barroso aqui nos Estados Unidos aqui, Pode ser um apartamentinho aí de só uma coberturazinha ali de 5 milhões, né? acho 4 que são milhões. 20 milhões de reais, isso? 4 milhões os quebradinhos, né? Um apartamento. Então seria esses 3 tipos, né? Condenação pesada, prisão Sim. física, que é uma das possibilidades mais possíveis, né? Uma branda com medidas alternativas que eu não acredito. Só que essas medidas alternativas é muito abrangente, né? Você vê, provavelmente ele não poderá ter contato com ninguém. É quase uma solitária, né? Uhum. Não poderá... De repente eles colocam lá... Você já viu interessante que eles colocaram que ele tem que estar em casa... Acho que... Às 7 horas da noite, das 6 da manhã às 7 da noite, né? Acho mas que você sabe que esse tipo de restrição é feita com fulanos que cometem crimes. Hediondos, né? Que, por exemplo, o fulano ele sai à noite, ele vai beber, ele vai fazer... Então ele já tem um antecedente disso. Exato.
E aí liberam ele durante o dia para trabalhar ou para fazer alguma coisa, fazer as coisas dele. Então, já o Bolsonaro, eles colocaram, inclusive, que ele tem uma restrição de não sair à noite. Quer dizer, ele não tem nenhum antecedente que Não levasse... pode nem comer um pastel, Não pode. uma tubaína. Que levasse esse tipo de condenação. Quer dizer, além de ser humilhante a situação, é completamente desproporcional. Agora, absolvição improvável, né? Mas que mudaria tudo, né? Porque cada um desses cenários gera um Brasil completamente diferente, né? Mas eu não descartaria a possibilidade de absolvição também não. Sabe por quê? Tem alguns ministros ali que já estão meio pulando fora do barco. Você já viu? Então, esse é o fato que eu quero chegar. Porque, né, o que você acharia uma condenação mais provável? Para mim, na minha visualização, muitos dos ministros, né, do Supremo estão ali meio que... Será que eu vou? Será que eu não vou? É o que eu falei. Muitos vão pular fora do barco. Entendeu? E o que você acha mais provável? É pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Pergunta complicada, porque uma condenação dura vai fortalecer a narrativa, né, de um presidente mártir, né? Uhum. E isso vai isolar politicamente, né? E uma condenação branda mantém aquela tensão constante, né? Que é o que eu falei, é muito abrangente e aquela sangria política prolongada, né? Exato. Quer dizer, o fulano está ali agonizando e não morre. Então, quer dizer, cria uma outra perspectiva. E a chance de absolvição, eu acho que é mínima, né? Mas também pode incendiar uma polarização aí. Será que seria uma recuada? Eles já estão recuando, né? Você vê que eles estão pisando em ovos aí. Porque a coisa não está só no Brasil. Já está passando pela Daí Europa. Não vem- só na América também, né? Tá na Daí Europa. vem essa intenção de isolar o Brasil completamente. Então, no caso, você acha que... Bom, pro Lula seria uma Isolamento. coisa... Condena. Melhor coisa que, né? Toca comunismo. o, né? O Dino é a mesma coisa, né? Porque o Dino é comunista. Você imagina o Dina daqui 4 anos presidente. Você duvida? Porque o Lula já tá velho, né? Sim. Você imagina o Dino... Eu não duvido. Mas você acha que o Dino iria sair do STF para uma presidência? Não. Você acha que não? O Qual- sonho dessa qual foi- gente... Qual foi o último do STF que foi Não, se mas candidatar? o que vemos atualmente não tem lógica nenhuma. Eu poderia ver ele como um ditador. Essa, Aí sim. bota ele como presidente. Você acha impossível isso aí, ô Xandinho? Cara, eu não sei não, cara. Isso aqui tudo é possível, cara. Nesse mundo de loucos, tudo é possível. Exatamente. Tudo é possível. Eles podem inventar uma eleição. Eu vi hoje um vídeo do Lula em 1989, que ele falava no Roda Viva. Aham. E aí ele Sobre dizia... o socialismo, né? Não, ele dizia que a eleição não é tão importante assim. O voto não faz muita diferença. Ele falou, porque essa eleição que foi feita agora aqui, isso não foi uma votação que a gente esperava e tal. E aí o Boris Casoy, bem novinho, pergunta, mas e a questão da imprensa? O que você está falando aí vai contra... Ele falou assim, liberdade de imprensa, se o socialismo acontecer, você vai ver o que vai Quando acontecer. chegar lá, né? Quando chegar lá. Então, Então, ou seja, é a sanha deles desde sempre. O que muda é que um é stalinista, o outro é trotskista, marxista, o outro é marxista. Então eles têm linhas, vertentes vertentes de diferentes. socialismo. Mas a finalidade é a mesma. E a cartilha é a mesma. A cartilha é a mesma, é vermelha. Então, o STF pode perder? Ou vai ter muito desgaste aí? Eu acho que se houver esse tipo de desgaste, eles vão, de repente, dar uma segurada no jogo. Sabe quando o jogo você tem que fazer um reset? Você tem que resetar o computador para ele continuar trabalhando? A gente tem que fazer aqui de vez em quando, né, Janir? Dar um restart aqui. Eu no não negócio. duvido nada se eles não já vão queimar o cabeça de ovo mesmo, né? Porque ele já deu o que tudo tinha que dar. Ele ali já E tá aí queimado. dão um reset no jogo e aí colocam os mesmos, só que sem rejeição. Hã? Adriano, eu não sei você, mas eu olho pro Brasil e vejo um contraste assim gigante. Gigante e grotesco, né? Porque quem roubou, quem desviou, quem quebrou a Petrobras, né? Quem entregou ministérios para quadrilhas está solto viajando em avião da FAB, abraçando ditadores aí no mundo afora, né? E quem tentou governar com Deus, pátria, família, liberdade, né? Está de tornozeleira, impedido de dar até entrevista, né? Se isso não é perseguição política, o que é então, hein, Adriano? A gente vê assim, para você bem refletir sobre esse assunto,
que essa justiça brasileira parece usar 2 pesos, 2 medidas, a gente já fala disso há tempos, e reforça que essa democracia aí não tem nada de democracia. Quer dizer, não pode existir uma democracia com essa mordaça seletiva. Exato. Aliás, numa democracia não pode haver mordaça. Tanto o lado B, o lado C, o lado A, todos têm que ter direito à opinião. E aí, seria democracia, né? A maioria decidiria o que é melhor, né? O que eles acham que é melhor. Porque nem sempre o que a maioria escolhe é o melhor também, né? Você conhece lá o episódio, né, de Jesus e Barrabás, né? O Barrabás era o pior bandido que tinha, né? Ele já tinha aprontado de todas. E aí o Pilatos, para poder se livrar da situação, O ladrão da esquerda ou da ele direita? era covarde, né? E aí o que ele falou? Ele falou assim, eu vou deixar na mão do povo. E aí falaram, tá aqui Jesus, que disse que é Deus, que dá... E tá esse aqui. O ladrão da direita ou da esquerda? Ele esperava que o... na esquerda. E ele esperava que o povo ia dizer, solte Jesus, né? Pô, Jesus não... Esse bandido. Quem que eles escolheram? O ladrão. Então a democracia nem sempre é a escolha da maioria. Então esse pessoal é a escolha da maioria sempre, né? Mas nem sempre significa que é a melhor escolha. Eu já sei que suas considerações finais são Reaja Brasil. Reaja Brasil. Mas algumas considerações As considerações finais, o que a gente vê, já falamos aqui, é que o Brasil, finalmente, alguns setores, né, da sociedade, está sentindo na pele as consequências dessa política maldita. E a gente vê que muitos estão sendo agredidos pela realidade. Alguns estavam aí sonolentos, porque o brasileiro é um povo muito passivo, né? Pacífico ou passivo? Ele. Não, passivo. eu acho muito acomodado. Também. Eu acho o brasileiro muito acomodado, tipo, aceita tudo. O importante é o pão e o circo, né? Pão circo, o joguinho de O futebol, joguinho de fim de futebol, semana, a cervejinha, aquele a churrasquinho de picanha, má qualidade, né? aquela cerveja, como é que é? Aquela gordurinha. Tecate. Não, qual é a cerveja? Como é que é? Tecate é do México. É do México? TKT. Cervejinha vagabunda, né? Aquela gordurinha, né? Com uma cervejinha. Eles gostam de acreditar numa mentira, né? Então o que a gente vê é o seguinte, que o brasileiro está sendo agredido pela realidade e muita gente tem filho, tem netos e começam a pensar no futuro dessa gente. E aí olha para a Venezuela e começa a ver o que o comunismo fez com a Venezuela, Cuba e todos os países onde foi implantado. A galera tava nas ruas, né, um dia desses aí, porque o exército americano tá chegando lá. Vai pegar Maduro. Né? Deus te ouça. E assim a gente encerra mais um Direita Nova York. Não esqueça de dar aquele like, acionar o sininho e inscrever-se no canal. E não esqueça também de dar aquele comentário, né, para nós trazermos mais aqui, né, o que a própria mídia convencional não gosta de fortalecer publicar. As ideias, né? Exatamente. Então é isso aí, Adriano. Avançar sempre. Recuar nunca.